Olha bem, com relação ao Fla-Flu, o Flamengo entrou em campo como o franco favorito. Ele só pediu que eu falasse alguma coisa pra você aqui, entendeu? Avisa ao Ronaldo, segue o líder. Foi o que o Nélio pediu pra eu falar. Entendeu? Não. Mas isso aí tá aí, na internet tá, todo mundo tá, Sim, normal. O Nélio Eu falar isso em dezembro. Eu sou um cara... Olha bem, eu vou falar uma coisa aqui que tem gente que não vai gostar. A torcida do Flamengo, o Flamengo é diferente, eu tô cansado de dizer isso aí. Segue o líder, já inventou. Ano passado foi negócio de cheirinho. O Botafogo não cria nada, o Fluminense não cria nada, o Vasco muito menos, não cria nada. Entendeu? Ano passado então era pior ainda. Então segue o líder. Agora ganhou, segue o líder. Já botou 5 pontos de frente, tem que ser respeitado. Agora já começou a nova, né? Ó, segue o vice, porque o líder tá muito longe na frente, entendeu? Essa daí eu não vi. Eu quero ver dia 4 de dezembro. Não quer ver dia nada, 4 rapaz. de Você tem que ver o presente, rapaz. Não ganhou nada, ganhou o quê? Mas você tem que ver o presente, rapaz. Hoje o Flamengo é o Flamengo com 5 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Se ele ganhar do Paraná, olha bem o que eu quero dizer. Se ele ganhar do Paraná, que já está com 50 mil vendidos, se ele ganhar do Paraná, ele vira, depois da Copa do Mundo, na liderança do campeonato. Aí acaba o campeonato. Entendeu? Agora, aquele negócio, tem que se valorizar. Tem que respeitar, realmente. Tem que respeitar e valorizar a campanha que o Flamengo realiza. Uma bela tabela para o Flamengo dentro da competição. Tabela é tudo igual. Claro, Ronaldo. Pô, você tá... Tudo bem. Eu pensei que tu fosse falar do Fluminense. Não, mas o Edilson me perguntou, e eu tô só aqui, eu tô falando a respeito do Flamengo, porque o Valdir gosta de sacanear, essa coisa toda. Agora, tem um detalhe, tem que respeitar, porque tem 5 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Ninguém coloca 5 pontos de vantagem se não tiver tem que ter méritos. Verdade. Agora, Edilson, respeitar tem que se respeitar. Agora tem que se analisar também a coisa, o jogo em si. Entendeu? O que eu acho que não está acontecendo, se você pegar da primeira rodada até agora, os adversários, o Flamengo jogou contra Vasco, contra Corinthians, Internacional e agora com o Fluminense. Pegou o Galo lá, ó. O Galo... Ele ganhou do Corinthians. Ontem ele ganhou do Fluminense. Posso terminar meu raciocínio com relação a isso? Só estou colaborando com o seu raciocínio. Então vão ter vários jogos de vários clássicos ainda pela frente. Entendeu? Tem muita coisa para acontecer. Todo mundo vai jogar. Todo mundo. Não é justificativa, mas se você ganha, se você tem um confronto direto com os considerados mais fracos no início da competição, a tendência é você ter. Mas eu acho que. E aí, até por mérito do próprio Flamengo, que tem uma grande equipe que está fazendo uma boa campanha. Não estou discutindo sem tirar isso. O mérito do Flamengo. Deixa eu só terminar o meu raciocínio. Posso terminar o raciocínio com relação. Aí falando do jogo de ontem, para ser objetivo e direto, entendeu? O Flamengo foi melhor? Foi. Agora, 2 pesos, 2 medidas. O pênalti para o Flamengo foi um pênalti rigoroso. O cara, se foi pênalti ou não, foi rigoroso. O Fluminense teve um pênalti muito mais claro e não foi marcado. Entendeu? O árbitro errou. Infelizmente a coisa está acontecendo, voltando a acontecer, erra só por um lado, cara. Mas aí tem a força do Flamengo. Mas que força é essa? Né? É por isso que o futebol brasileiro. Mas é por isso, Edilson, que o futebol brasileiro continua nessa caminhada. Dentro do campo, o time também, Roberto. Roberto tem razão. Dentro do campo também tem sido infinitamente superior. Roberto, você tem razão. Ontem ele não só ganhou do Fluminense, não. Ele humilhou o Fluminense. Olha bem. É diferente. O que eu quero dizer. Eu não vi isso. Olha bem, eu quero dizer o seguinte. No primeiro tempo, o Fluminense jogou muito atrás, o Flamengo dominou inteiramente. O Fluminense ficou esperando 0-0 para dar o bote no segundo tempo, que é a arma do Abel. Aí ele foi para cima do Flamengo. Teve o pênalti. Concordo com o Roberto, foi pênalti. E eu achei pênalti também do lateral esquerdo do Fluminense, aquele que não faz gol em ninguém. O Marlon? Que ele puxou. A televisão mostra claramente, ele puxa o jogador porque ele não vê o cara correndo por trás dele. Aí pênalti. Agora, teve um pênalti a favor do Fluminense. Vamos lá, aqui para estar discutindo. E outra coisa, Bernardo, que eu queria que aí já entra uma área sua também. A torcida do Flamengo, você entendeu? Está todo mundo falando 5 pontos, 5 pontos. Mas na verdade não são 5 pontos. O Flamengo não tem 5 pontos de liderança à frente na conquista do Campeonato Brasileiro. Ele vai brigar com o Sport? Não.
O Sport é uma equipe mediana, que vai ficar em 8º, 10º. É, bem lembrado. Ele tem que estar de olho no quê? Nos concorrentes. O concorrente é o Palmeiras. Então, na verdade, Com quem ele vai jogar pontos. semana que vem. Ele tem 6 pontos. Ele não tem 5. Tem 5 sobre o Sport, que não é um concorrente na briga pelo título, né? Uma coisa que aconteceu Mas ano por que passado, não? né, Edilson, foi o que aconteceu com o Corinthians, né? Que quando você faz um primeiro turno muito positivo, você já ganha um Já ganha lastro de gordura. vantagem que atirar depois é complicado. Olha, aqui tem um esse foi o detalhe pênalti. importante. Esse foi o Claro pênalti, que Valdir. Ao todo mundo tem pênalti. que jogar com todo mundo. Ao pênalti. Mas foi pênalti. O Flamengo pegou ia pegar 4 jogos seguidos no Rio. Não jogou com o Fluminense no Rio porque viu o jogo foi pra fora. Pegou Paraná, vai pegar Paraná, pegou Bahia, pegou Corinthians. Eu só queria, Roberto, colocar em relação... Não tira o mérito da equipe do Flamengo. Tem vários jogadores. Tá aí, tá na liderança, tá conquistando os resultados. Mas eu acho que o futebol precisa ser igual para todos. Só isso. Veja bem, eu só queria, até porque não estamos no debate, você pega o Palmeiras, por exemplo, que é o adversário direto, do Flamengo pelo título. O Flamengo perdeu para o Corinthians, que o Flamengo ganhou. O Flamengo perdeu para Chapecoense, empatou com a Chapecoense. Perdeu. Perdeu em casa para a Chapecoense. Perdeu lá em Chapecó. O Flamengo, O Flamengo perdeu em Chapecó. Não, sim. Não, ele tá falando do Palmeiras. Ah, o Palmeiras. Estou falando da tabela, não é isso? É isso aí, é Ele isso aí. perdeu para o Corinthians. Ele empatou em casa com a Chapecoense. Perdeu para o Sport em casa, o Palmeiras. Perdeu, 3-2. Então, quando a gente fala da tabela, entendeu, Roberto? Se você não fizer também o dever de casa, não tem jeito. O Palmeiras tivesse ganho da Chapecoense e ganho do Sport, estava na frente do Flamengo. Tava. E ele perdeu para o Corinthians também. E o Flamengo está fazendo. A tabela tem o quê? Tem o Sport, tem a Chapecoense. Tá. E se o Barbieri não erra na estratégia naquele jogo lá com a Chapecoense, foi um erro. O erro da falta de experiência dele ter colocado aquele time que nunca nem treinou. Né? E ele jogava em casa na Libertadores, não ia jogar longe, que tinha que pegar um monte de lugar, não, jogava em casa. Ele botou um time horroroso, que não foi a Chapecoense que ganhou do Flamengo. O Flamengo é que perdeu para a Chapecoense. Vamos falar do jogo aqui, olha lá. Mas sabe o que acontece, Edilson? Se você for ver, vamos falar dos clubes do Rio, principalmente. Por exemplo, você vê quantos pontos o Fluminense perdeu jogando em casa. Quantos pontos perdeu o Botafogo jogando em casa? eu acho também. Quantos pontos o Vasco perdeu jogando em casa? O Flamengo não perde. Então tem méritos. O Flamengo joga em casa e ganha. O Flamengo vai lá fora, ganha. Então tem méritos. O Fluminense perdeu pontos em casa que não podia perder. Você tem razão. Você tem razão. O Vasco perdeu pro Vitória em casa, o Botafogo empatou em casa com o Ceará e com o Vitória. São pontos irrecuperáveis. Bota mais vai jogar 4 com o aí. Ceará agora lá. Tem uma questão que está fazendo a Palmeiras diferença. vai jogar com o Ceará agora lá em Fortaleza. Vai jogar com o Ceará em Fortaleza. Tem uma questão que eu acho que está fazendo a diferença também, que o Flamengo, quando joga em casa esse ano, está jogando com 12, né? Porque uma estratégia de marketing da diretoria do clube de abaixar os preços está fazendo o estádio estar lotado todos os jogos, que faz a diferença, imagino eu, para o jogador que está dentro de campo, né? Então, Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Roberto, preste atenção. O detalhe o Flamengo, quando jogar na Libertadores, no Maracanã, o preço não vai ser esse. sem dúvida, Não vai ser esse. E vai lotar. concordo. O Flamengo é diferente. O Flamengo, eu digo, bota barato, lota. Bota caro, lota. Pô, e aí? Mas esse preço barato não interessa a muita gente, você sabe disso. Mas na verdade... Inclusive a televisão, eu não sei se vai, até porque o presidente do Flamengo é candidato nessa eleição, então ele está fazendo o que não fez a gestão inteira. Trazer o torcedor para o estádio. Muito pelo contrário, ele afastou o torcedor do estádio. O Flamengo caiu para 13º no ranking do ano passado de público no estádio. Eu acho que você tem que ter... Foi jogar na ilha. Mas não interessa a muita gente. Será que ele vai conseguir ainda com esses preços, depois da Copa, continuar? Não sei, né? Porque tem muita coisa envolvida. Né? A liderança puxa essa coisa do torcedor, independente do preço. E Com na verdade certeza são públicos distintos para produtos distintos. Então não adianta você colocar o mesmo valor para dois produtos que são diferentes. Logicamente a Libertadores tem um apelo muito maior. É um campeonato de tiro curto, muito mais almejado do que o próprio Campeonato Brasileiro. E você também tem que pensar que o torcedor ele tem um bolso só para vários jogos. Eu tive agora recentemente no Cruzeiro e no mês de abril, se não me engano, teve 5 jogos no Mineirão num mês só. Então, por mais que sejam campeonatos diferentes, é um bolso só. Despesa, né? Então tem que ter esse planejamento financeiro para pensar que o cara tem uma vida por trás também. Agora, o Flamengo jogou como quis, ganhou da maneira que quis o Fluminense ontem. Eu não achei não, Tanto é hein? que deu até exibição. Olha bem, se você observar, o segundo gol do Flamengo foram 17 toques na bola.
Fluminense não olha o gol aí, conseguiu ó. tocar na bola. Tá Aí impedido, você não? fala assim, o Dourado, engraçado, no jogo passado o Viseu estava no lugar certo, na hora certa. Aí disseram que era sorte. Ontem ele estava no lugar certo, na hora certa. Será que a sorte cai duas vezes no mesmo lugar? A diferença do Dourado, que nunca está no lugar certo, na hora certa, né? Muito impressionante. Não vamos tirar o mérito dele na cobrança de pênalti, que não tem, no mundo não tem ninguém que bata pênalti igual a ele. Isso a gente não pode tirar o verdade. mérito. Na né? hora do sufoco... Mas com a bola rolando, ele consegue sumir, eu não sei, ele vira um Gasparzinho sufoco é só ali, bater um pênalti. ele desaparece com a camisa do Flamengo.